mas hoje em lugar de choro vou te ouvir cantar. Boa tarde com Jesus. Então nós vamos agora dar início ao nosso companheirismo dessa tarde. Nós vamos nos colocar de pé e vamos ter uma palavra de oração agora aqui, iniciando. O irmão Cássio vai fazer uma oração para nós, darmos início ao nosso companheirismo. Eterno Deus, bendito Jesus Cristo, nós pedimos a Tua companhia, Senhor, nesta tarde, ao iniciarmos esta reunião de companheirismo. Pedimos a direção do Senhor para que tudo quanto for realizado possa ser de real proveito para aqueles que estiverem aqui esta tarde. Nos abençoa, Senhor, faz com que a Tua palavra promova em nós um ânimo sincero, um encorajamento, uma vontade, uma força interior, Senhor, para seguir adiante vencendo. Para isso nós estamos aqui esta tarde, para tomar posse, Senhor, desta palavra eterna, que é a espada do Espírito, e abrirmos caminhos, Senhor, no meio de tudo quanto o diabo tem oferecido para nos derrotar, mas nós, Senhor, queremos aprender como tomar e como usar essa espada do Espírito em benefício de nossas almas. Toma controle, Senhor, da reunião, abençoando o Teu povo. Nós invocamos a Tua presença e as Tuas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão Josué está aqui para cantar. Canta conosco, irmão José. Boa tarde com Jesus. O som está tampado. Eu vou só soltar a mão um pouquinho aqui, irmão Cardoso. Tá desligado, não fica. Oi. Boa tarde com Jesus. Amém? Eu estou quase chegando atrasado. Vamos começar a cantar aqui alguns corinhos, né? Com a ajuda de todos. Amém? Amém. Cadê os homens? Amém? Amém. A diferença da voz não está muito grande não, Cardoso. Só a sua mesmo. Ré maior. Vamos começar a cantar o corinho de número 37. Ele é tudo para mim. Amém? Ele... Mais alto um pouquinho. Mais alto um pouquinho, anota. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Agora mais forte. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim.
Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo pra mim. Amém? Vamos cantar o corinho de número 38. Acho que é menor essa nota desse. Cantai ao Senhor, palmas, um cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, um cântico novo. Cantai ao Senhor, porque Ele faz, porque Ele fará. Fará maravilha. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Mais uma vez. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, um cântico novo, um cântico novo. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, porque Ele fez, porque Ele faz, porque Ele fará. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém? Tem algum hino que vocês gostariam de ouvir e cantar juntamente comigo? Qual é o número, irmã? Qual é a Ana Lourdes? (26) É, Cássio aí, 26. Porque se eu não souber, irmão Cássio canta, né? Qual é ele da harpa cristã? Jovem desperto, 26. Irmão Lídio depois vai cantar o da harpa cristã, viu, irmão Cardoso? Porque a coisa tem que ser assim, quando vai apertando para um lado, a gente vai jogando para o outro, não é, irmão Cardoso? Com a ajuda do irmão Cássio, indo de número 26, irmãos peregrinos nessa terra. Irmãos peregrinos nessa terra, seja forte nesta guerra, que por Cristo tu estás a enfrentar. Levante o estandarte de vitória, pois do céu com grande glória breve havemos de entrar. Dei-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. Irmão que neste instante está chorando, saiba que em algum lugar alguém por ti está
está orando. E não pense que está só neste caminho, seja longe ou bem pertinho, Deus por ti está velando. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sob o comando de Jesus. O caminho sempre vai se estreitando para aqueles que na terra a Jesus está amando. O inimigo arma cilada a cada dia, mas nesta grande porfia é o cristão que sai ganhando. Todos. Dê-me tua mão, irmão, e vamos ao combate em oração. O crente combate ajoelhado, submisso e encorajado, sobre o comando de Jesus. Deus unge os passos do obediente, que chorando ou contente não recua na batalha. Ele dá força suficiente ao guerreiro e fiel crente, sua promessa não falha. Bem forte. Amém? Depois nós vamos cantar o hino do irmão Lídio, da harpa cristã, né? Amém. Muito bem, então nós vamos agora fazer uma leitura para então entrarmos no nosso assunto de hoje. Confesso que é um tema um tanto quanto difícil, mas Deus há de nos ajudar. Nós vamos ler em Jó, no livro do profeta Jó, capítulo 19. Vamos aqui, Jó 19. Vamos do verso 1. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me envergonhastes, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se deveras vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito, socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas.
Da minha hora me despojou e tirou-me a coroa da minha cabeça. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um de seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos de meu corpo. Até os rapazes me desprezaram, e levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor atendeu a súplica de Jó. Ficou escrito tudo isso que ele passou, para exemplo nosso, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos estar aqui, lembrando deste momento tão difícil, mas também, ó Deus, da confiança, da segurança que havia naquele homem. Ajuda-nos, ó Deus, a explorar o máximo do que está aqui para o nosso benefício espiritual. Conceda-nos graça, ó Pai, para que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Dirige-nos segundo o Teu desejo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, agradecidos a Ti. Amém. Amém. Podeis sentarem-vos. Bem, irmãos, nós trouxemos hoje um tema que é uma coisa que talvez vocês vão até estranhar, mas que, como todas as experiências e tantas outras coisas, informações que temos, elas se fazem necessária que nós venhamos a conversar sobre isso. Eu vou passar para vocês aqui algumas informações sobre um assunto que talvez vocês, até pouco ouve falar sobre isso. Suicídio. A gente vê, mas as meninas, os rapazes querem saber de casamento, querem saber de preparar-se, né, para a continuidade da vida. Mas a verdade, nós não podemos esquecer, nós estamos cercados de demônios. E eu tive há poucos dias, lá no trabalho, uma palestra sobre isso.
E confesso que fiquei impressionado. Para vocês terem uma noção do que é isso, Teresina é a terceira cidade do país com o maior índice de suicídio. É aqui onde estamos. Dentro dessa imensidão que é o Brasil, aonde nós vivemos, é o terceiro lugar aonde mais está acontecendo isso. Agora, não aconteceu na sua família, não aconteceu perto da sua casa. Será que não? Graças a Deus, nós vivemos, de um certo modo, distante do que Laodiceia está vivendo. Então nós estamos na era de Laodiceia, mas não somos laodiceianos. Mas as coisas estão acontecendo ao nosso derredor, e estão numa intensidade tão grande, que isso nos leva a dar muito mais valor a esse momento aqui. Veja o quanto Deus te ama. Ele te trouxe para cá, para um lugar seguro, para longe de onde os demônios estão tendo maior controle. Aqui eles não podem nem entrar. Então veja que tudo contribui para o nosso bem. Veja a imensidão que é o amor de Deus em nos guardar destas coisas. Eu tenho aqui eu tirei aqui uma reportagenzinha, diz assim: Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo, aponta relatório da Organização Mundial de Saúde. Estudo diz que a cada 40 segundos, uma pessoa com suicídio. Então, quantas pessoas não estão morrendo agora suicidando-se? Piauí é a terceira do país. Teresina. Sim. É. Teresina é o terceiro. Aí está os estados. Está pelos estados. Então ele diz aqui, ó, a Secretaria de Saúde do Piauí, CESAP, divulgou hoje um boletim epidemiológico. Ou seja, isso está sendo considerado uma epidemia. Na palestra que eu tive lá no quartel, veio uma equipe de Fortaleza, de psicólogos, assistentes sociais. Por quê? Porque no âmbito do país, ou seja, em meio a tudo isso aqui, eles constataram que no meio militar está havendo mais de 40%. Então, no meio de todo isso aqui, 40% é dentro do meio militar. Bem, mas nós vamos conversar sobre o assunto, porque, irmãos, tudo a gente tira um proveito espiritual da coisa, não é? Então, nós sabemos, o profeta nos mostrou, toda enfermidade é um demônio. A medicina dá nomes para identificá-los, mas nós sabemos que são demônios. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Você
Você consegue imaginar o que é um quadro o que leva uma pessoa a desistir da vida? Às vezes você tem uma pessoa da família, você tem uma pessoa que mora perto de você, que está entrando nesse caminho, e a maioria não percebe. Eu me lembro agora de um exemplo que a doutora lá falou. Uma tenente que é assistente social. Ela disse que ia sair no quartel e tinha um soldado com o fal na mão, chorando. Aí ela viu aquilo ali, aí foi até lá conversar com ele. Logo ela percebeu que não podia deixar mais ele ali. E o tirou, levou até a psicóloga e foram conversar. Aí ela vem e disse assim: olha, se ele estava próximo do meio-dia, chorando, então com certeza ele já chegou triste no quartel. Fez a parada, foi vistoriado e não foi percebido nada. E ele foi para o seu primeiro quarto de hora armado e voltou. E próximo do meio-dia ele estava armado, chorando, e ninguém percebeu. Aí ela disse assim: ele tinha tudo para cometer um suicídio. Ele estava com um problema, ele estava se sentindo sozinho no meio de uma multidão de gente, e ele estava com uma arma na mão. Agora eu quero que vocês vão fazendo uma avaliação disso, do natural com o espiritual. Quantos irmãos nossos, irmãos que sentaram a seu lado, que estavam aqui com você, e hoje você não percebe a falta dele. Você nem se dá conta mais de que aquela irmã não está vindo para a igreja. Você não se dá conta que aquele irmão sumiu. Então o que está acontecendo conosco? E quando eu estiver vivendo um quadro difícil assim, será que eu encontrarei ajuda? Então hoje é muito fácil falar da baleia azul, né? Quem já ouviu falar da baleia azul? Pois é. Quem já teve a curiosidade de dizer assim: ó, ele disse que se entrar não sai, mas eu vou ver se é verdade. Você já teve curiosidade? As coisas são assim, por quê? Porque o diabo é astuto. Quando diz assim, a baleia azul é para matar, e ninguém quer. Mas ele não convida assim. Não. O convite dele é diferente. Rapaz, a baleia azul é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Olha essa baleia. Ela vai te dar coragem de você fazer coisas que você só imagina, de repente você vai estar fazendo. Ó. Desafios. Quem não gosta de desafios? Quem não tem desejo aqui de andar numa montanha russa? Você já andou de montanha russa, irmão? Já. Tem coragem de ir de novo? Tenho. Eu não gosto de desafio. Você já andou de montanha russa? Não. Tem vontade? Não. Muito bem. Não há não, que é ruim demais. Principalmente se a gente tiver com medo de ir. Aí não dá certo. Tem aquela outra lá que gira assim, ó, como é que... É pêndulo, que chama? Gente, como é que vocês têm coragem de andar naquele negócio? Hã? Barco pirata. Barco pirata. Já andou de barco pirata, irmã? Já. Nós estávamos falando do Ranger, aquele que roda assim. Já andei nele. Meu Deus do céu. O povo tem coragem, irmão. Eu quando era mais novinho, eu tinha coragem de ir até na montanha, na roda gigante. Roda gigante eu ia. Agora esses outros aí de você não tem coragem não.
Agora o irmão Lídio aqui é um profissional da área de segurança. Ele vai falar para a gente aqui um pouquinho das experiências de alguma coisa que ele tem visto a respeito desse assunto. Porque, veja só, existe uma outra coisa que envolve isso aí. Você sabe o que é? Preconceito. Você conhece alguém que teve um parente que suicidou, que ele anda falando, que ele gosta de ouvir a conversa? Porque ele se sente rejeitado. As pessoas dizem, ó, aquele dali é parente suicida. Tudo isso aí empurra as pessoas, né? E uma coisa interessante é nós sabermos quem está do nosso lado, com quem eu estou me relacionando. Será que esse relacionamento não é um relacionamento suicida? É. Aquele camarada ali é o famosão. Aquele camarada ali, rapaz, todo mundo quer andar com ele. Mas andar com ele pode ser um suicídio. Né? Aquelas coisas mais atrativas são as mais perigosas. Fala aí, irmão Lídio. Vamos lá. Pegando aqui pelo lado natural, recentemente, engraçado, né? O senhor falou sobre esse assunto e bem recente aconteceu comigo isso, né? Assim, não comigo, né? Aconteceu com a pessoa, né? O caso, né? Foi na Santa Ceia. Eu pedi ao meu comandante da viatura que se ele me desse o horário para que eu viesse para cá para ceiar, né? E justamente nesse horário, a viatura vinha retornando e avistou uma moça, né? Caminhando num local ermo, né? Local ermo, um local que não tem muitas pessoas, é um local escuro. E foram me buscar aqui na igreja. Na volta, eu fui dirigindo, né? E aí a gente viu ela de novo. Só que dessa vez ela já estava num bar, socorrida, né? Porque alguém tentou fazer alguma coisa de errado com ela, né? Um homem, né? E aí eu conversando com ela, ela é evangélica, né? Eu fiquei até assim, porque a gente pensa, porque pelo fato de sermos evangélicos, não vai acontecer isso com a gente. Pelo contrário, nós não estamos isentos, né? Até porque são demônios, né? E nós, como evangélicos, somos até mais atacados. E ela estava com esses pensamentos suicidas. E uma coisa que eu notei é que quando você vai conversar com uma pessoa dessa natureza, que ela já chega a um grau em que ela não escuta mais ninguém, entendeu? Se você perceber alguém que era extrovertido, que era assim, de repente se retraiu, e às vezes não é percebido, como o senhor falou ali, né? Passou por um monte de gente e não foi notado, então às vezes as pessoas não estão interessadas mais nos outros, né? Só em si mesmo, né? É o individualismo, nós vivemos hoje num mundo desse jeito. E aí eu fui conversando com ela, porque lá o pessoal sabe que eu trabalho na Força Tática, mas acha que é obrigado a ser grosseiro, né? E eu já sou um pouco diferente. Aliás, eu estou totalmente diferente, né? E aí eu fui conversar com ela e perguntei para onde é que ela ia. Ela disse, não, eu só quero chegar na ponte. Aí eu já notei logo que ela queria fazer alguma coisa. E ela não olhava para a gente, ela olhava só para o horizonte, assim. Aí eu fui conversando com ela e falei, olha, onde é que você mora? Ela não queria falar, só falava em chegar na ponte. Entendeu? Aí eu falei, não, eu tô vindo da igreja. Aí eu já fiquei logo assim, onde é que é a sua igreja? Aí fui conversando com ela, acalmando. E ela não queria que ninguém visse, ninguém soubesse e tal. Aí eu falei para ela, eu sou também evangélico, eu acabei de vir da igreja, posso lhe ajudar, entendeu? Eu já tenho até formação para ajudar esse tipo de pessoa. Eu sei que, assim, a gente conversando, né, e a pessoa fica tão abalada que é como se fosse um sentimento de vidro, né? Qualquer coisa quebra. Então, você tem que conversar com a pessoa assim, de maneira sutil, né? Aí eu fui conversando da igreja, das coisas da Bíblia e, graças a Deus, eu não soube depois, né? Que ela fez alguma coisa contra a vida dela. E essa foi uma experiência recente, né? E a outra, o meu ex-comandante de viatura, né? Um sargento. E a gente nota que, até ouvindo hoje à tarde, que o que faz uma pessoa chegar a esse ponto são problemas, né?
seja ele de ordem natural ou espiritual, entendeu? É um caso, nós podemos citar, né, Judas, né, que chegou a vender Jesus, depois não conseguia mais ficar nesse plano e acabou se matando, né? E esse sargento, ele perdeu tudo que tinha. Inclusive, ele era presbítero, né? Não sabia, fui buscar na casa dele, ele conversando comigo, falou: olha, Lídio, eu já fui isso, e foi falando pra mim, né? Aí eu até tomei um susto, né? Perdi tudo, tal e tal, e recentemente ele estava até com a arma e foi tirado dele, né? Fui lá justamente para pegar, né? E ele já tem esses pensamentos, né? Aí eu conversando com ele, e até falei para o senhor que eu peguei um pendrive da igreja com os hinos e pregações do pastor e colocava na viatura. Ele foi ouvindo, e parece que, tipo assim, a gente nota que a pessoa chega tensa, né? Para quem acha que o nosso trabalho é fácil, a gente chega, já sai tenso de casa e fica mais tenso quando chega, né? E quando eu botei o pendrive, ele ficava mais assim, sabe? Você ficava aquele, nota-se que caindo, né? O semblante e o corpo dele. Aí ele já, no próximo serviço, pediu de novo, né? Ele, cadê aquele pendrive? Aí eu fiquei até assim, né? Porque a gente fica com isso de botar e ser rejeitado. Aí eu fui falando para ele, convidei ele para vir, só que recentemente ele foi internado, né? Num local para se recuperar. Creio que depois ele virá aqui, né? Então, tem várias e várias experiências, mas estou contando que a mais recente, que são essas duas, né? Amém. Bom, essa leitura que nós fizemos, dá para você imaginar o quadro que Jó estava? Todo mundo rejeitando ele, os parentes desprezando, até a esposa. Então ele tinha ferramentas para buscar o suicídio, não é? Porque a gente, quando está passando por uma pressão grande, por um problema, o rapaz acha que não vai encontrar uma moça que ache ele interessante. Aí começa a entrar em parafuso. Aí a moça acha que está ficando gordinha demais e não consegue emagrecer, tem esse problema, né? Se bem que a mocinha até que não tem não, né, irmã? Pode comer à vontade. Depois dos 30 aí... Mas complexos levam a gente a dificuldades, a entrar num quadro depressivo. E aí é um caminho. Vocês sabiam que o irmão Brana tentou suicidar-se? Vocês lembram disso? Aquilo provou que ele era tão humano quanto qualquer um de nós. Ele viveu o quadro mais difícil da sua vida. Perdeu a esposa, perdeu sua filhinha. Então, o diabo o empurrou para um canto escuro. E quem de nós está livre de passar por dificuldades que, se não for Deus, você... Como que vai sair? Então Deus está cuidando de nós, nos fazendo lembrar que existe um demônio que está levando nesse momento dezenas de pessoas a tirar sua própria vida. Irmão, 40 segundos, a cada 40 segundos tem uma pessoa se matando. Isso é uma coisa terrível. E nós temos que lembrar que esta jornada nossa, ela é um caminho estreito e espinhoso. Então o diabo não vai facilitar para você. Ele vai dificultar, ele vai tentar deixar você depressivo, nervoso ao extremo, desgostoso da vida, se sentir incapaz. Ele vai jogar tudo que ele puder para você entrar por esse caminho. Mas Deus tem um caminho provido para nós, um escape, e você está nele agora.
Mas deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho sobre o que é isso, suicídio. A palavra suicídio, etimologicamente, vem de sui, que significa si mesmo, e caedes, ação de matar. Ela foi utilizada pela primeira vez por Desfontaines, em 1737. E significa morte intencional, auto-infligida. Isto é, quando a pessoa, por desejo de escapar de uma situação de sofrimento intenso, decide tirar sua própria vida. É uma escolha. Aí você volta para a Bíblia e encontra Jesus no Getsêmani. E a ciência prova que para suar sangue, você tem que passar por uma aflição tremenda. Então Jesus estava fisicamente num quadro que poderia levá-lo a buscar a morte. No entanto, ele estava pensando em você. Ele estava assumindo uma culpa que não era dele, mas pensando em mim, pensando em você, para que hoje você pudesse dizer: eu não tenho que entrar num quadro depressivo. Isso não me pertence, eu não devo isso, porque Jesus pagou o preço disso por mim. Então veja o quanto a sua vida é valiosa. De acordo com os dados atuais da Organização Mundial de Saúde, cerca de 3.000 pessoas por dia cometem suicídio no mundo. No dia de Pentecoste, quase 3.000 pessoas nasceram de novo. O que significa que a cada 30 segundos, uma pessoa se mata. Aqui já foi diminuir, irmão. Era 40, agora é só 30. Estima-se que para cada pessoa que consegue se suicidar, 20 ou mais tentam. Olha só. Então, quando uma consegue, tem 20 tentando se matar. Tem 20 moças desesperadas. Tem 20 rapazes em desespero, tentando se matar. Irmão Abel, o senhor tem aí uma... Preparou aí, né? O irmão Abel vai falar também um pouquinho para a gente aqui. Deixa eu falar aqui com as irmãs. O que a senhora acha disso aí que a senhora está ouvindo? Como? O que a senhora acha disso aí que a senhora está ouvindo, que tem ouvido até agora? É uma triste realidade, né? Ano passado aconteceu lá na minha cidade um senhor de mais de 60 anos que ele contraiu muita dívida e ele estava desesperado e o final foi um suicídio. Então não acontece só entre jovens, né? Ele já tinha mais de 60 anos. É. Mangardênia está lembrando de um quadro ali, de uma jovem que era recente, que era abusada, e mais que a mãe não importava, porque o homem lá era muito rico,
e ela deixou uma cartinha dizendo que ela se sentia morta há muito tempo. Quer dizer, são muitas coisas que acontecem por aí, que a gente sabe que está acontecendo agora, mas que o mais importante é você saber que você está livre disso. E que você deve atrair os outros, tentar ajudar alguém, traga para cá, tire da linha de tiro do diabo, né? O objetivo nosso aqui é esse, é fazer com que você enxergue, entenda que a sua vida é valiosa, e Deus está tentando fazer com que você aceite viver, em vez de aceitar a morte. Estar longe de Deus é estar morto. Estar envolvido com as maravilhas que o mundo oferece é suicídio. Aí a gente diz, ó, camarada que fuma um cigarro é um suicida. O alcoólatra é um suicida. Aí é interessante como as coisas, ela é um vulto tão grande que a gente não percebe. A psicóloga estava falando assim, ó, de todo esse levantamento aí, isso ainda não é a realidade. Não é a realidade. Porque ela diz assim, quando o camarada enche a cara e sai numa moto, e sai num carro, e morre, aquela morte não é colocada como suicídio, acidente de trânsito, mas foi um suicídio. E aí você pensa nisso. Veja só, você está pesquisando na internet sobre assuntos, certos assuntos, muitas vezes, como a gente diz, não, é religioso. Eu estava vendo aqui um assunto religioso. Cuidado. Cuidado. Você pode ser envolvido. Você pode pegar um espírito que vai levar você para o caminho de morte. Existem pessoas que fazem grupos e dizem, é um grupo da mensagem. Mensagem de quem? Mensagem de quem? O que ele está querendo? Então veja que existem muitas coisas que nós temos que ter cuidado. Porque você buscar estas coisas é uma busca de suicídio. Será que você vai conseguir voltar atrás? Dessas 20 que tentaram, ó, como ela fala ali, quando um morre, tem 20 atrás que tentou. Não deu certo. Quem disse que ele vai desistir? E quando some um aqui, quem disse que ele pode voltar ou não? E por que você vai querer experimentar? Por que você vai querer saber o porquê daquele assunto? Por que você vai querer se envolver com aquela pessoa, com aquele grupo? Então veja, irmão, tudo isso envolve a sua alma, porque a sua alma é valiosíssima para Deus, e o diabo também está atrás, querendo sujar, no mínimo querendo sujar o máximo que ele puder. E você vai ter força para levantar depois? Então, o suicídio não é simplesmente aquela pessoa que diz, eu vou me matar. Ela diz que existe aqueles que são diretos
e aqueles que são indiretos. Por isso é que a gente diz, lá fora, o fumante de cigarro é um suicida. Porque a única coisa que aquilo vai trazer para ele é um câncer. Como? E também para quem está ao redor, porque o fumante passivo, ele recebe mais agravo do que quem realmente está fumando. Verdade. Então o passivo é aquele que está só perto. Olha o perigo que está em estar só perto. Pode vir. Só em estar perto de quem busca coisas malignas, você pode dizer, ó, você tá num caminho que pode não ter volta. E lembre disso, lá no Éden, o ponto fraco que o diabo encontrou foi justamente a curiosidade, o desejo de conhecimento. Não, você vai ser como Deus, sabendo de tudo. E por que você tem que saber de tudo? Deixa eu ver o irmão Emerson aqui, depois o senhor fala novamente. Boa tarde, com Jesus Cristo. Esse tema que o irmão Cardoso está abordando é um tema muito interessante, porque hoje a maioria dos psiquiatras, eu trabalho com esse grupo de pessoas, eles veem das situações, um dos quadros mais difíceis deles tratarem no consultório com medicamento é a pessoa que tentou um suicídio, ou quando eles identificam naquela pessoa um perfil de um suicida. Porque eles percebem o seguinte, que quando a pessoa chega num quadro para tentar um suicídio, ele praticamente já abandonou tudo que poderia para ele trazer um pingo de prazer. Então eles já sabem o seguinte, a nível de receptores de prazer, aquela pessoa está com um déficit gigantesco. Ele não tem como ter estímulo. E esse estímulo que chega para nós, que nos traz satisfação, que nos traz alegria, na verdade isso é chegado primeiro a nível de receptor. Então, é a nível de, como o pastor gosta de falar, é a nível de psíquico-emocional. Então, uma pessoa que chega a tentar um suicídio, ele está a nível de receptor praticamente zero. Então, você não tem como estimulá-lo. Então, o que é que os psiquiatras fazem? Eles entram com a terapia medicamentosa. Para fazer o quê? Para barrar aquela intenção suicida da pessoa, sedando ela. Então você observa que a maioria das pessoas que tentaram o suicídio, elas tomam doses altíssimas de medicamentos psiquiátricos e com uma variação muito grande para tentar combater os efeitos adversos. Porque, veja bem, com a nível de um medicamento, a quetiapina, você lança a mão de uma dosagem de 25 miligramas. Uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia leve. Mas quando a pessoa já entra num nível de tentar um suicídio, ele vai para 600 miligramas. E o que é que isso redonda na pessoa? Efeitos adversos gigantescos. Aí ele usa outros medicamentos para combater aqueles efeitos adversos. Entre uns, é um quadro de sonolência muito grande, porque é a primeira coisa que o psiquiatra sente seguro, uma vez que ele está com os sentidos dele abalados, ou melhor, reduzido, a percepção dele reduzida, ele não vai ter intenção de suicídio. Então eu vou citar dois casos para vocês jovens, ficarem bem atentos, que o que o irmão Cardoso falou aqui é muito sério. Minha esposa falou que não só o idoso entra num quadro de suicídio, mas o jovem, a intensidade é maior. Veja bem, o irmão Cardoso disse que quando você procura na internet buscar o seu prazer ali dentro, você acaba entrando num quadro dificultoso de você sair. E a proposta da baleia azul era essa, né? Você entra, mas você não sai. Então, um caso aconteceu
com o filho de um representante. Ele estudava num colégio muito bom, ele tinha uma perspectiva muito boa, ele era um aluno número 1 no colégio. Só que ele sabia o seguinte, que quando ele fosse concorrer com os alunos do Dom Barreto, ele não ia conseguir ser aprovado. Ele sabia assim, eu sou um aluno muito bom, mas ali eu não tenho nem chance. Então eu sei que os primeiros lugares é deles, depois é meu. Para você ver o foco dele. E o que o pai dele fez com ele? Vamos fazer o seguinte, vou te botar num colégio primeiro esse ano. Aí levou ele para um colégio a nível muito alto. O que foi que houve com ele? Foi o pior aluno da sala. Porque ele não conseguiu atingir o nível dos alunos que vinham na sequência. E ele se esforçou, e lutou, e lutava, e ele era uma pessoa muito estudiosa. Mas o que aconteceu? Segunda prova, lá embaixo. Terceira prova, lá embaixo. Quarta prova, lá embaixo. Aí o que o pai dele fez? Começou a cobrar mais do menino. Se você se esforçar mais, meu filho, se você se esforçar mais. Aí o menino foi abandonando todo o mundo que ele tinha em volta. Aquela trégua que todo aluno precisa ter, todo funcionário precisa ter, ele abandonou. E ele estudou. Não, eu vou ter um excelente resultado. Lá embaixo. Os outros alunos... O que foi que ele fez? Numa determinada noite, mandou uma carta a nível de rede social, informando que ele não tinha mais motivo para continuar vivendo. Porque o objetivo dele, por mais que ele se esforçasse em atingir, ele jamais ia conseguir. Aí o pai dele, de manhã cedinho, o Alberto, que é um representante, né, saiu, como sempre, olhou no quarto e falou, rapaz, o caba dormiu estudando. Quando ele abriu a porta, o menino estava enforcado. Por quê? Porque ele não conseguiu atingir o objetivo. Muito embora era um objetivo louvável, né? Então, às vezes a gente percebe, será que é interessante para nós buscarmos certos pontos em nossas vidas? Agora, o que aconteceu aí? Ele entrou num quadro depressivo, esquizofrênico, intentou a vida dele e ninguém nem percebeu. Nem percebeu que ele ia se matar. E eu agora, recentemente, conheci um outro rapaz, também do Exército, e o que aconteceu? O filho dele, da mesma forma, estudioso, foi o que ele aconteceu? Tentou suicídio, só que foi infeliz, não conseguiu se matar. Aí o que foi que o pai dele pegou? Meteu ele num psiquiatra, rapidamente. O que foi que o psiquiatra meteu? Empurrou medicamento nele, que quando eu vi o rapaz a primeira vez, eu fiquei pasmo. Ele andava que nem um zumbi. Agora, tirasse o medicamento dele, qual era a primeira intenção dele? Era se matar. Agora, por quê? Porque a nível de receptores, eles não tinham mais nenhuma resposta, nenhum estímulo. Então, o quadro depressivo leva a um suicídio, e você pode tratando a causa. Mas isso aí é se você tiver tempo de atingir a causa. Porque às vezes não é possível. Agora, há um outro fator que eu vou ser bem breve, para não ocupar muito tempo. Estímulos excessivos. Tem um psiquiatra que está dando uma palestra, inclusive ele até se propôs falar sobre esse assunto. Ele diz que quanto mais você procura estímulos imediatistas, o uso do celular excessivo, o uso de internet excessiva, o uso de comprar excessivamente, ir ao shopping, comer excessivamente, qualquer estímulo que te dá, aquele estímulo imediato, aquilo ali a nível prolongado, ele elimina os teus receptores de prazer. Ele falou, porque teu corpo não pode ficar sentindo isso. Então, automaticamente, teu corpo começa a eliminar os receptores para você não sentir tanto prazer. Quando você percebe, ele falou assim, Emerson, esse tipo aí, ele entra num quadro depressivo e não tem medicamento nenhum que tire ele daquela situação. Eu falei, e aí? Ele falou, meu amigo, ninguém nem sabe o que essa pessoa vai fazer. Quer dizer, ele não consegue fazer nada, porque quando a pessoa entra num quadro de suicídio, o medicamento é a primeira alternativa. Agora, quando uma pessoa que usa esses estímulos de prazer de forma exacerbada, nenhum medicamento vai dar jeito. Quando ele entra num quadro de suicídio, não tem mais nada que possa ser feito por ele. Amém.
irmão Leide. Só ler aqui, eu tinha pedido ao pastor Machado para pegar essa mensagem, deixando escapar a pressão. Então, o profeta diz assim no parágrafo 46, primeiro ele diz no 45, que nós estamos numa era completamente neurótica, né? É o grande problema. Pastor Machado, pô, deixa aí para o senhor falar. Vou só ler aqui o que o irmão Brana diz, assim, no parágrafo 46, da metade do parágrafo em diante, 47 também. Diz, olha, existe um excesso de pressão formada hoje, quer dizer, um excesso, né? Não existe pressão hoje sobre a humanidade, existe um excesso de pressão. Aí disse, eu creio que antes que eu vá mais além, eu devo dizer isto. Eu creio que o inimigo tem vindo e pressionado. Né? Você viu aí que ele lançou sobre Jó. Eu creio que isto é o diabo. E nós sabemos que a vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia disse que nos últimos dias o diabo estaria em volta como um leão que ruge. Eu vejo o que o profeta diz aqui, gente. Se ele puder te pegar sob pressão, precipitando, quer dizer, fazendo as coisas antes do tempo, se adiantando sem necessidade, né? Sem deixar a coisa acontecer no tempo certo, sem esperar Deus fazer a coisa. Ele disse, então, se ele te pega desta maneira, correndo sobre alguma coisa, o profeta disse, olha, você fará decisões, e isso é o que define toda a sua vitória, toda a sua glória, todo o seu fracasso. São as decisões, né? Então, se ele te pega sob pressão, ele fará você tomar decisões que você não faria se você assentasse e pensasse sobre isso. Está vendo aí? Quer dizer, você parasse um pouquinho, desse um tempo, fosse entregar para Deus, para deixar o que o tempo vai dizer, porque duas coisas respondem tudo, né? Diz, é o tempo e o silêncio, né? É, o silêncio e o tempo. Por isso, uma das escrituras que eu mais gosto é, se não me engano, é Lamentações 3:26, onde Jeremias diz assim, que bom é ter esperança, né? Jó tinha, né, na leitura aí nós vimos, que Jó estava sendo acusado, na verdade ele cria em Deus e estava seguro de Deus. Agora era muita pressão sobre ele. A queixa de Jó era por conta das pressões, gente. Quer dizer, ele precisava de ajuda, de um ombro amigo, de um companheiro, que são dois no mesmo barco, e ele não tinha. Ele estava só. Nós precisamos aprender a fazer o que o profeta disse, abrir os braços, né, diz o irmão Brana, para você ir passando e levando alguém com você, ajudando alguém, né? Então, isso aqui é importante, você vê isso aqui, que quando você se assenta, mesmo no meio das pressões, das opressões, e tem paciência com Deus, espera a coisa acontecer no tempo certo, aí não vai chegar a essa situação não, de ter que perder o gosto com a vida, né? De ter que perder a alegria da salvação, né? Às vezes. Então Deus está trabalhando nessas reuniões justamente para te dar gosto em ser cristão, para te dar alegria em viver aquilo que Deus propôs para você. Porque o mundo não tem mais o que viver. A vida que o mundo tem hoje só leva à morte. Então aprenda a valorizar isso. Olha, isso aqui é para ajudar, né? Deus está fazendo isso para tirar de sobre você a pressão. Amém? Teria mais na sequência, mas deixa aqui. Pastor Machado tem algo também, irmão Lídio. Toma lá. Mas aí tá bom. Tá
dentro do programa, né? Dentro do panorama. Agora, prestem atenção. É óbvio que aquilo que foi citado, o irmão Brando diz, nós estamos vivendo na era dos neuróticos. Todos nós, de doido e de louco, temos um pouco. Todos nós. Não se esqueçam disso. Agora, quando a pessoa tem um distúrbio psíquico-emocional, que ela perde o controle das suas emoções, ela é um potencial suicida. Então, o sistema psicológico de um homem, quando ele entra em depressão, ele tem primeiro, segundo, terceiro grau. Quando ele entra em terceiro grau, ele tem poucas possibilidades de retorno. Poucas. E quase que o fim dele é chegar a um suicídio. Então, nós tivemos há algum tempo atrás um irmão, era um irmão, era uma pessoa de primeira qualidade. Só que quando ele perdia a visão no rumo, e lá onde nós estávamos, lá em Araguaína, ele perdeu a confiança no pastor. E ele tinha uma confiança excessiva comigo, então ele não ligava para o pastor, ele ligava para mim quando ele entrava em pânico. E um dia, quando eu vi que não tinha, eu não tinha mais álibi, argumento para conversar com ele, eu falei com a esposa dele, vamos levá-lo hoje a um psiquiatra. Agora, ele estava num grau tão elevado que ele não ia a um psiquiatra. O que nós fizemos? Tivemos que fazer uma montagem. Nós fomos primeiro no médico, conversamos com ele, e aí nós falamos, nós vamos falar que o filho dele, que também é depressivo, não está bem, está com movimentos estranhos, e que nós temos que levá-lo no médico sem falta. E ele, então, aceitou ir no médico para levar o filho. E quando nós chegamos lá, é claro, entramos com ele. Por quê? Porque o médico não ia trabalhar o filho. Ia trabalhar ele, mas de forma indireta. E aí nós fomos, lá o médico foi conversando mais com ele para saber a informação do filho, entre aspas. Mas as perguntas eram para ele. E ele foi respondendo todas as perguntas. Quando terminou a consulta, ele disse assim, agora o senhor, por favor, fique com seu filho ali fora, que eu quero conversar com sua esposa e com o seu Machado. Que ele era meu amigo, caçador, gostava de caçar, e nós andávamos muito juntos. E aí eu quero falar com eles. Depois eu chamo o senhor aqui de novo. Aí eles saíram e ele ficou com o Sérgio, filho dele lá fora, e o médico foi e chamou a esposa dele e eu disse, ó, prestem atenção, ele está já com a sua depressão em terceiro grau, é um suicida a qualquer momento. Ele não vai longe. Então vocês, tudo que ele quiser faça, ajude ele, converse muito com ele. Acontece que quando ia conversar com ele, até certo ponto ele sorria, daí um pouquinho ele fechava o semblante, te largava falando sozinho e saía. Se estivesse na casa dele, ele ia para o fundo do quintal. Então, nós começamos a fazer isso e ele foi até um longo tempo ainda. Ele durou bastante tempo, uns 3, 4 anos depois disso. Mas foi indo, ele não resistiu. Comprou um medicamento numa casa agrícola, como se fosse para animais, e foi lá para dentro de uma construção, tomou o produto e morreu. E a esposa dele entrou em pânico também. Por quê? Porque ela
ficou com temor dele perder. Por quê? Porque começaram a dizer, ele se perdeu, ele foi para o inferno, ele, entendeu? Tem pessoas, tem crentes que não têm revelação de determinadas coisas, e o melhor que ele faria era não, às vezes, não conversar com essas pessoas que estão passando por isso, porque ela não tem conhecimento de causa, então ela vai agravar aquele problema. E eu, naqueles dias, recebi uma mensagem. Eu já tentei encontrar essa mensagem e esse parágrafo não consegui. O irmão Branham fala sobre isso, porque o irmão Branham também passou por isso. O irmão Branham, aqui ó, na mensagem Eu Sei, ele fala sobre a sua experiência. Ele diz aqui assim, ó, como sabemos passar por estas situações? Como sabemos? Somos todos familiarizados com estas coisas? Eu recordo quando coloquei alguém precioso na sepultura lá em cima da colina, chamado de Highstern, ou cemitério de Walnut Ridge. Como eu coloquei um bebezinho ali, eu chorei nos braços da mamãe, chorei até não poder chorar mais. Eu havia feito tudo o que eu sabia, até cheguei a pegar uma arma para tentar cometer um suicídio. Eu estava em tal situação, e foi naquela hora, naquele pequeno quarto ali em cima, de joelhos, que os céus voltaram a se abrir, e eu vi ali de pé no esplendor da imortalidade. Foi naquela hora que eu senti os seus braços ao redor dos meus ombros e disse: Billy, não compreende, nós estamos bem melhores do que você. A coisa foi tão real, aquele fator. Agora, irmãos, o que eu quero mostrar? Qual deve ser o remédio, o refúgio que o crente deve buscar quando ele entra num estado deplorável, às vezes numa situação difícil de contorno? É Deus. Se você conseguir entrar lá e falar com Ele, a resposta vem. A resposta vem. É o único remédio capaz de trazer solução para você, para aquele que tem essa tendência. Ok? Então, aonde o irmão Branham foi encontrar isso? Porque ele pegou o revólver e mascou todas as balas que estavam no tambor. Treque, 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 não saiu nenhum tiro. O que ele fez? Ele pegou o revólver, rumou lá no chão, quando o revólver bateu lá, pá! Por quê? Ele subiu lá no poste de alta tensão, levou a mão na alta tensão, 10.000 volts. Levou a mão, quando ele levou a mão no fio, ele desapareceu. Quando ele acordou, ele estava lá no chão de joelhos. Ele disse: não era Deus me protegendo, era Deus protegendo o seu ofício. Agora, eu creio que Deus tem um ofício para cada um de nós. Aí as mulheres aqui dizem: mas Deus não trata com mulher nisso aí. Eu não tenho nenhum ofício. Não tem? Se você não tiver, você está no lugar errado aqui então. Você tem. É um ofício seu ser uma esposa, uma mãe. Seja uma boa mãe. Sirva como uma boa mãe. É você um pai e não tem outra coisa a fazer? Sirva como um bom pai. Se você é um mecânico, se você é um lavrador, se você é um doutor, você exerça aquilo como se você estivesse cultuando a Deus com aquilo. É o que Paulo nos ensina. Então tem esse remédio disponível para todos nós. Nós temos que trabalhar. Um cara estava me lembrando aqui, há uns 6, 8 anos atrás, nós fizemos um apelo aqui para esse tipo de pessoa que estiver sendo tentada por esse espírito. Nós tivemos um corredor aqui quase cheio. Aqui entre nós tem isso, mas não se esqueça, o teu remédio está na sua mão, é só você tomá-lo.
Ele chama-se chá da raiz de Jessé. Ok? Aí eu tenho que me lembrar do irmão Luiz, condenado à morte, um câncer na laringe. Eu levei ele no hospital oncológico, hospital do câncer em Goiânia, N vezes, para tomar injeção de morfina, para tirar a dor, porque ele não aguentava. Ele estava na igreja, estava para cair do banco de dor, louco, ficando louco. Quando a gente via que não tinha jeito, botava ele no carro, levava lá no hospital, 10, 15, 20 minutos, a gente ficava lá com ele, ele tomava a injeção e aguardava abrandar aquela dor. Nós punhamos ele no carro, levava para a igreja de novo. Ele não ia para a casa dele, ele ia para a igreja. E um dia, Deus, usando de misericórdia com ele, pastor Joaquim entrou numa crise também, e aí pediu um sinal a Deus. Se Deus ainda estava com ele, desse um sinal. Quando o irmão Luiz entrou na igreja, no começo do culto, ele sempre chegava antes, mas aquele dia ele tinha chegado no começo do culto. Quando o irmão Luiz entrou no corredor lá, o pastor Joaquim na plataforma, Deus falou com ele: o seu sinal é esse. E o pastor Joaquim chamou ele na frente e orou por ele. Daí 3 dias ele voltou no médico. Não precisou de ninguém para levar ele. Ele foi sozinho no médico. Quando ele chegou lá no médico, o médico olhou nele e falou: seu Luiz, eu não entendo. O que está acontecendo? Qual foi o problema? Ele falou: não, eu estou curado. Eu não tenho mais problema. Aí, o médico falou: o que o senhor tomou? Ele falou assim: eu tomei o chá da raiz de Jessé. O que é isso, seu Luiz? Onde é que tem essa planta? Eu preciso dela. Ele falou assim: ela chama-se Senhor Jesus Cristo. O médico falou: não, eu não creio nisso. O médico disse para ele: não creio nisso. Aí já queria saber quais eram os medicamentos que ele estava usando, para poder saber as doses, para poder ver qual foi a combinação que curou aquele câncer. Ele nunca encontrou. E o irmão Luiz ainda viveu parece que 12 ou foi 16 anos depois daquilo. E foi embora, foi levado. Mas aquele câncer não matou ele. E a depressão, o espírito suicida é a mesma coisa. Ele não pode ficar em você se você tomar esse chá. Amém. Se você se nutrir dessa substância da raiz de Jessé, ela produz a vitória para qualquer um daqueles que aceitam ele. Então aquela irmã entrou em pânico, e aí eu fui para, a mensagem veio para minha mão, e eu abri bem em cima daquele parágrafo, lá estava a resposta do irmão Brano. O irmão Brano disse assim: quando o homem chega a esse ato, ele não está em si mais. Não está em si. Ninguém faz esse ato consciente. Quando ele faz, ele saiu de si, ele entrou em pânico total, ele não é mais responsável pelo que ele faz. O irmão diz assim: Deus o computou até aquele exato momento. A partir dali, não tem nada a ver. Ele pode ir para o céu daquele jeito. Ela quer. Quando eu mostrei aquilo para aquela irmã, ela entrou em pânico de alegria. Ela saltava, ela chorava, ela gritava. Né? Por quê? Porque o temor dela era que lá ela não pudesse encontrá-lo. E o irmão disse: Deus só o computou até ali. Quando ele chegou naquele grau, Deus o desligou aquilo, e ele então entrou para aquele ato inconsciente. Ele não fez aquilo por si mesmo. Deus não vai imputar aquilo a ele. Agora, aí todo mundo diz que todo suicida está no inferno. Qual é a Bíblia que a pessoa usa para isso? Não tem nenhuma Bíblia para isso. Então, irmãos, vamos ser sensatos, vamos ser capazes. Agora, quando foi citado, por exemplo, você tem que procurar a se desvencilhar daquilo que te aliena. O que é uma alienação? É aquilo que você não consegue deixar de fazer. Aí é uma compulsão.
Tem pessoas compulsivas para comer, para beber, para se vestir. Eu mesmo conheço algumas que são compulsivas. O guarda-roupa dela não cabe mais roupa, não. Mas se ela vai na rua, tudo que ela vê, que ela acha que vai ficar bonito nela, ela quer comprar. Isso é doença. Isso é depressão também. É uma depressão compulsiva. Se ela não fizer aquilo, ela entra em crise. Certo? É um transtorno obsessivo que leva ela a fazer aquilo. Você está entendendo? A mesma coisa é a maldição do celular. É uma coisa maravilhosa? É. Eu não tenho como viver mais sem um celular. Não tem. Mas eu não tenho WhatsApp, eu não tenho nada, eu não sou escravo dele. Eu só tenho ele por quê? Porque eu preciso falar com A, com B, com C, e A, B, C tem que falar comigo. Então eu tenho ele para isso. Eu não sou um escravo disso. É um utensílio que hoje ninguém vive sem ele. A tecnologia, ninguém vive sem ela. O mundo está escravo da tecnologia. Ok? Escravo. Ninguém vive. Médico não funciona, hospital não funciona, a indústria não funciona, o Estado não funciona, o banco não funciona, nada funciona hoje sem. Tanto é que esses hackers aí entraram em não sei quantos países, quase 200 ou mais de 200 países, eles entraram e causaram dano em tudo que eles quiseram causar. E ninguém vive mais sem isso. Mas você tem que ter autocontrole. Você não pode se deixar levar pela tentação. Né? Mas é você orar ao Pai Nosso. Livra-nos de quê? Hein? Na hora da tentação, porque todos nós vamos ser tentados a alguma coisa. Um é tentado a uma coisa, o outro é tentado a outra, o outro a outra. E nós precisamos saber que estamos sujeitos a nos tornar alienados por aquilo. Não se deixe alienar. Seja você livre e seja você um cristão. Você sendo um cristão, você vai saber até onde você deve ir. Não atravesse a linha entre a misericórdia e o juízo. Vai ser prejuízo muito grande. Amém, graças a Deus. Tá bom demais, mas o tempo acabou, né? A gente podia falar ainda muitas outras coisas. Tinha um irmão Lídio ali que ainda tinha alguma coisa mais para falar. Mas nós vamos deixar assim, vamos deixar para o outro companheirismo. Dar continuidade nisso aqui. Eu até fiquei bem satisfeito que a coisa tomou um rumo esperado, né, irmão Abel? O irmão Abel também tinha muita coisa para falar, mas nós vamos, no próximo companheirismo, continuar falando um pouquinho sobre isso. Não, dá tempo, irmão. Hã? Não, dá tempo. O irmão Cássio vai encerrar o companheirismo cantando. Viu? Aí tira a pressão, né, irmão? Não, alivia a pressão, aí todo mundo diz, rapaz, a coragem é uma coisa boa demais. Se eu esquecer o hino, aí todo mundo vai cantar, né? Cadê? Eu procurei a irmã Daniela aí para ajudar, irmão Josué. Aqui eu não lembro não, a segunda parte do hino. Tentei achar pra minha vida um só motivo, um bom amigo em que pudesse confiar, mas o caminho que escolhi era deserto, sem ter por perto um alguém para me ajudar. Somente a solidão ficou por companheira.
Sentei-me à beira do caminho e pus-me a perguntar: pra que viver se para a vida não tem mais razão? Assim pensando, resolvi então com a minha vida terminar. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Seu meigo olhar mudou-me assim completamente. Então senti sua doce paz me envolver. A esperança foi em mim crescendo, me devolvendo a vontade de viver. A minha alma já cansada descanso encontrou. De novo o sol brilhou, mostrando a sua luz. Agora tenho 1000 razões para continuar. Eu sou livre, posso caminhar, pois tenho vida em Jesus. Mas foi aí que alguém gritou com voz de amor: a tua vida tem valor, custou a minha lá na cruz. Saibas que foi por tua causa que sofri, para que vivesses eu morri. Então olhei, era Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Amado Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais essa porção que o Senhor nos deu e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a continuar neste espírito, para continuarmos sendo abençoados com Tua presença, ó Deus. Ajuda cada um de nós, ó Deus, pois somos dependentes da Tua graça e cremos, ó Pai, que o Senhor continuará a falar conosco. Por isso, fica conosco, ó Deus, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.